Jogo de Cintura. Começa agora Jogo de Cintura aqui na TV Diário e também na Rádio CDN. Eu sou Carla Torres e comigo sempre por aqui Deborah Evangelista, Daniele Bressan, Daniela Minello e Fabiana Sparrenberger. Parceiros de Jogo de Cintura, Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. No nosso tema de hoje, a gente tem mais um tema tenso aí, mais um assunto bem tenso. Pobreza menstrual. Você já ouviu falar disso? Pois é. Ela se refere aí à falta de acesso a condições dignas para menstruar. Pelo menos 500 milhões de meninas e mulheres não têm acesso à instalação adequada no período menstrual, como banheiro, água encanada, acesso a absorvente e, claro, outras medidas necessárias de higiene. No dia 14 de setembro, o Senado aprovou um projeto de lei que segue agora para a sanção presidencial. Ele prevê a distribuição de absorventes para estudantes de baixa renda da rede pública e para mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade social. Nós tivemos aqui no Diário uma reportagem de final de semana, nos dias 25 e 26 de setembro, reportagem da Pamela Rubin Matti, que fala sobre esse assunto. Ela nos traz informações a respeito do tema aqui na cidade e também sobre a dificuldade de acesso a informações sobre esse tema aqui, né, para apuração, enfim. Ela deixa bem claro esse trabalho de busca de tudo isso. Parabéns para a Pamela, sempre com ótimas temáticas aí, ótimas reportagens especiais no Diário. Gente, a gente viu comentários nesses últimos dias, tanto em nível local, nacional, de vários tipos, comentários agressivos até, ou questionando algo que talvez as pessoas, por serem do gênero masculino, não devessem falar daquela forma, me parece. Porque a pobreza, seja ela para o homem ou para a mulher, ela tem consequências diferentes se você é homem ou se você é mulher. Então, se você é mulher e não tem condições, como diz aqui, né, nosso embasamento sobre dignidade no período menstrual, se você não tem essa condição, é diferente de você ser um homem que não menstrua e é pobre. Então, eu acho que aí vem, antes até da gente entrar na importância da temática, aí vem as diferenças que uns insistem em dizer que não existem. Por que se colocar contra uma política que é uma política de saúde? Única e simplesmente porque essa política é para nós, mulheres? Porque somos nós, mulheres, que necessitamos dessa política? E aí eu volto assim, a necessidade que a gente tem, sim, de olhar essa mulher de forma integral. Menstruar faz parte da nossa constituição biológica. Não é um ato de eu escolho ou não escolho menstruar. Algumas podem escolher não, mas ainda podem escolher, mas nós todas vamos menstruar. Ou seja, eu tenho que ter condição de comprar um absorvente ou até de usar outro tipo, não só o absorvente descartável, tem outros absorventes, enfim, hoje em dia fala-se até, antes foi falado no paninho, né? Tem toda uma questão já até de disseminação, né, da utilização de panos, enfim, de questão ambiental, enfim, uma série de coisas, até para o nosso próprio corpo, enfim. Mas uma coisa é quem pode escolher usar o descartável, o paninho, não sei o quê. E aquelas que não podem, que não têm escolha. Elas não têm escolha. Então, é impossível que o poder público não possa ver esta necessidade e, vendo essa necessidade, atender. Uma coisa tão singela, tão simples, para mim tão óbvia. Quando a gente falava, me lembro que aconteceu comigo. Porque tem algumas questões também de ausência de absorvente dentro do sistema carcerário das mulheres encarceradas, e isso é uma questão muito, muito importante de ser debatida. Mas eu lembro de mim, Deborah, com uns 13 anos, na escola. Eu estudava numa escola particular em Santa Rosa, como adolescente que era. Vocês imaginem eu adolescente. Eu não devia ser uma adolescente muito fácil. Eu lembro que naquele dia eu estava com um bermudão por aqui, assim, amarelo, mas amarelo ovo,
um casaco vermelho, não sei por que hoje eu tô com esse casaco vermelho, e uma gravata azul, tá? A camisa eu não me lembro, mas assim é que eu fui para a escola, de gravata, de bermudão, toda colorida, e eu menstruei. E aí, uma coleguinha me avisou. E aí eu saí da minha sala toda me cuidando, não sabia se eu cuidava atrás, se eu cuidava na frente, o que eu fazia. Saí no corredor e daí já vinha a coordenadora, a professora Mara, me lembro até hoje. Não, Débora, vem comigo. E aí eu fui com ela até um lugar, ela me deu absorvente, eu me arrumei, fui no banheiro e aí eu fui para casa, porque eu tinha que trocar roupa. Ela me deu um casaquinho que estava lá nos achados e perdidos e eu coloquei aquele casaco, achados e perdidos na cintura e me fui para casa trocar de roupa. Foi uma situação que eu tô com mais de 40 anos e eu lembro nitidamente disso. Isso marcou a minha adolescência. Eu lembro daquela professora, eu lembro daquela atenção daquela professora comigo e dela me alcançar o absorvente, que para mim naquele momento era importantíssimo. E aí tu vai, coloca essa mesma cena numa escola pública onde não tem o absorvente. O que vão fazer com aquela adolescente? Que atenção vão dar para essa criança? É um trauma para o resto da vida. Olha só, Débora, eu vivi isso com 13 anos. Essa mesma situação. Uma colega com 13 anos, menstruei na escola também. Uma colega viu, e aí eu fui para a sala, e aí tinha alguém me emprestou um moletom. E como marcam essas coisas, né? Eu me lembro exatamente do dia, como foi. E aí, claro, alguns meninos e algumas meninas riram, né? É normal, né, da época. E como isso marca, e aí pensar que tem pessoas assim, e que tem meninas e mulheres, e que isso ainda hoje acontece, gente, isso é uma questão de saúde pública. De saúde pública, e a gente se dá, e as pessoas se dão ao direito de discutir se essas meninas, essas mulheres têm ou não direito. Mas é um negócio tão cruel. É um negócio tão cruel, gente. Porque a gente não deveria estar hoje, olha quanto tempo depois, né, Débora? 40 e tantos, 30 e poucos, 30 anos e poucos depois, a gente está discutindo isso, um direito. E o pior, né, gente? E aí são tantos o que a mulher tem que enfrentar, o que as meninas enfrentam nesse período, né? É cólica, é dor de cabeça, um negócio que às vezes tu não consegue nem caminhar. Uhum. E se isso já é difícil para quem tem condições de ter lá um absorvente, e quem não tem? E quem tem que buscar água na vizinha para fazer higiene íntima, gente? É um troço muito sério, sabe? A gente já vem com esse tema há dias, né? E eu saí ontem, então foi sexta-feira. Eu saí na rua e vi uma menina que, vamos contar que o nome dela é Maria, tá? Mas ela vai lá em casa seguida, assim, buscar algumas coisas e tal, doações. E ela estava empurrando um carrinho de coleta de sucata, eles de recicláveis, né? E daí eu fiquei olhando para aquela menina, ela deve estar agora com uns 16, 17 anos. Tu imagina, tu empurrando aquilo, na verdade ela ia na frente, então ela vinha puxando aquilo, menstruada. Sem um absorvente adequado, se sentindo úmida, com perdão, olha, porque é isso, se sentindo úmida, se sentindo desconfortável, no mínimo. Então, são coisas que a sociedade precisa perceber, que nós precisamos, que a dignidade ela tem que chegar a todos, todos. Se ela tem que estar ali daquela forma, trabalhando com aquele carrinho, que ela tinha que ter o mínimo de conforto para com ela mesma. Será que tem? Não sei, nessas alturas. Será que ou eu compro a carne, eu compro a comida, ou eu vou comprar um absorvente do mais baratinho? Débora. É a acessibilidade, né? Por isso que é muito louvável essa ação do governo, né? De começar a trazer agora, como o preservativo, como a pílula anticoncepcional, também, né? Os próprios absorventes, mas aí a gente vai ver, assim, por exemplo, numa farmácia, né? Nós, seres humanos normais, tudo é muito caro. E dentro agora dessas possibilidades tem o coletor também menstrual, que é uma fortuna. Sai de 60 a 90 reais o coletor menstrual, né? Mas aí eu fiquei pensando numa situação que aconteceu, que os meus filhos, eles, na medida do possível, eles me veem na minha rotina e eles me perguntaram assim: mamãe, tu tá sangrando? Eu disse sim, e eles quiseram saber, né? Mas a primeira coisa que eu achei tão interessante, eles falaram assim: mamãe, dói teu corpo? Porque o corte está relacionado, o sangue está relacionado a um corte, a uma lesão, etc e tal. E volta e meia eles vêm e me perguntam:
E eu já mostrei para eles. Eles perguntam, por que tu usa essa fralda? Eu disse, filho, não é fralda, é um absorvente. E nós, meninas, ou seja, assim, ó, eles sabem, daí eles falaram assim, as nossas colegas já menstruam, mamãe? Eu disse, não. Tem a fase da pré-adolescência, que cada criança, cada pré-adolescente chegará nessa fase. Mas uma coisa que eu falei para eles, que é uma coisa que muito me incomoda na rua. Às vezes a gente vê, por exemplo, mulheres com alguma manchinha na roupa, e mesmo as mulheres, às vezes, não têm empatia de chegar lá e cutucar. Eu já cutuquei muita mulher na rua dizendo assim, ó, eu não quero ser indelicada, mas eu gostaria de te dizer que tá vazando alguma coisa na tua roupa. E aí eu falei para eles, eu disse, ó, se algum dia acontecer isso no colégio, vocês tenham essa empatia e essa delicadeza de chegar para a colega e dizer que tá aparecendo aquela manchinha. Por quê? Porque dentro de casa a gente já começa a ensinar o que é esse ser que não vai depois lá comentar nessa nossa informação que nós temos tanto matérica quanto online, de chegar ao ponto e fazer uma crítica que se está tendo uma política onde terá acesso essas pessoas que não têm condições de ter um absorvente. Então, isso começa dentro de casa, né? A questão da educação, dessa demonstração da empatia pelo outro e que cada vez mais, quanto mais nós estivermos atentos à questão que é algo biológico, que é normal do ser humano e que tem que ser respeitado. Eu lembro a minha fase, eu menstruei com 13 anos, mas minhas colegas já menstruavam com 9 anos. Imagina. Com 9 anos. E eu lembro a minha primeira, olha só que judiaria. Eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. E eu achei que eu tivesse me machucado. E eu peguei várias voltinhas do papel higiênico e coloquei, achando que eu tinha me cortado, que eu brincava muito na rua, subia em árvore, etc e tal. Quando eu vi que aquilo não era um corte, aí que eu cheguei para minha mãe, e a minha mãe disse assim, vem cá que eu vou te explicar. E eu achei tão bonita a questão da explicação do que era esse corpo, que estava transitando da infância para a pré-adolescência. Eu tive uma aula assim da minha mãe que eu fiquei encantada. Então, assim, ó, assim como algumas pessoas têm, outras nem sabem o que acontece com essa transformação corporal, né? E quantas vezes, por exemplo, a Deborah viu lá aquela menina que estava sangrando e deixa a coisa acontecer. E isso é o normal. Eu estava lembrando, enquanto a Fabiana falava, sobre os ataques, essas críticas negativas, e eu lembrei disso. O pior é quando a gente observa os comentários maldosos vindo justamente das mulheres. Mulheres que, a exemplo disso que a Deborah citou, o do paninho, né? Comentam assim, mas eu usava paninho. Por que não usam? Os panos de regra. Os panos... Gente, regras. Gente, olha o século em que a gente está, né? Como a Deborah comentou, existe todo um movimento de, sim, vamos usar o absorvente que é lavável e que pode ser reutilizado muitas vezes, mas mesmo estes produtos, muitos deles são caros porque tem todo um trabalho bactericida ali para que você não se contamine. É outro aspecto muito perigoso e por isso de saúde pública, sim, que você pode vir a se contaminar com aquele sangue, com toda aquela situação de falta de higiene. Mas a gente vai para um intervalinho e seguimos com esse assunto no próximo bloco. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver, abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto. Seu pedido foi feito com sucesso. Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região.
Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o Jogo de Cintura, que hoje fala sobre a pobreza menstrual. Se você ainda não sabe o que é isso, uma sugestão é você buscar a reportagem especial de Pamela Rubin Matti dos dias 25 e 26 de setembro no Diário, diariosm.com.br. Ela fez uma belíssima reportagem sobre esse tema e eu trago aqui alguns dados, inclusive, no ponto em que a Pamela comenta sobre a alta tributação deste item que é necessidade básica, sim, e que, infelizmente, tem taxação de produto supérfluo. Por quê? Ao considerar, diz ela aqui pra gente, ao considerar uma família com 3 mulheres e um custo mensal de 30 a 60 reais em absorventes, este gasto representaria aí cerca de 3 a 6% do salário mínimo. Essa é uma explicação que a Pamela nos traz da Angélica Massuchetti, que é professora no programa de pós-graduação em Economia e na graduação em Ciências Econômicas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, é uma análise técnica que fala aí de uma realidade muito dura para muitas famílias de baixíssima renda ou baixa renda, que tem aí muitas mulheres e este gasto vai a dezenas de reais por mês, que é muito alto para elas, né? Nós temos outro dado que a Pamela nos traz aqui sobre como é essa situação no presídio regional, as campanhas que têm sustentado essa saúde, essa sanidade, né, mensalmente aí, para garantindo a essas mulheres essa dignidade menstrual. Ou, enfim, vamos ver aqui os detalhes. A equipe técnica do Presídio Regional de Santa Maria instituiu desde 2018 uma política de higiene para mulheres recolhidas na unidade. A iniciativa, conforme a assistente social do presídio, Rosaura Freitas, com o apoio do diretor Aldenir Batista, busca proporcionar condições de higiene mais adequadas às apenadas. As ações, que contam com parcerias de Vara de Execuções Criminais, Ordem dos Advogados do Brasil, associações, igrejas e demais setores da sociedade civil, complementam kits enviados pelo governo do estado. Eles incluem aí itens como sabonete, creme, escova dental e absorventes íntimos também. A Deborah comentava sobre esse envolvimento. Conta pra gente, Deborah. A gente faz campanha junto às escolas, tenta arrecadar o máximo possível e entregar para essas mulheres para que elas possam, não só no período da campanha, mas ter esses absorventes, esse material de higiene durante o ano todo, né? E não é uma campanha fácil, né? Tem várias entidades envolvidas e tal, não é fácil porque tem pessoas que olham bem para a cara da gente, com perdão da palavra, e dizem assim, mas se elas fizeram alguma coisa, só por isso elas estão lá. Aí dá vontade de responder, mas o fato de elas terem feito alguma coisa ou não, elas estão pagando por alguma coisa, né? Elas estão, muitas ali já são, têm uma condenação. Isso não tira delas a dignidade à vida, isso não tira delas a condição que elas vão menstruar todos os dias, todos os meses, e elas precisam desse cuidado. Essa aí, né, Débora, se a gente for ver, quem ajuda já com esse propósito de caridade, acho que nem deve fazer. Né? Sério, gente, se tu tá pensando no retorno, o que tu vai obter com aquilo, se a pessoa vai... Se tu tá olhando para quem tu vai fazer, então nem faça. Só faço bem, né? Sem olhar aqui. Eu penso assim, sabe? Caridade não é uma coisa que tu pense que tu vai vou fazer para eu receber de alguma forma um reconhecimento. E aqui entra um outro detalhe que a gente já conversou em algumas vezes com os assistentes sociais, né? O direito, ele anda par e passo com a psicologia e com a assistência social. E muitas das nossas assistentes, nas nossas conversas, Deborah, quando tu fizer uma campanha para pedir para qualquer pessoa, tu podes ganhar. Tu vai ter um índice de ajuda menor quando é para apenados. Sejam eles homens ou mulheres. Posso falar um negócio a respeito depois? Não, desculpa, Deborah, desculpa. Cortei a minha advogada. O que eu vou falar agora não é a opinião do Diário, não é a opinião das minhas colegas, é a minha opinião, que fique bem claro. Tá? A primeira coisa, todos nós respeitamos opiniões alheias, o pensamento alheio, isso eu acredito que todas nós fizemos, muito bem, inclusive.
Agora, eu não vou respeitar. A pessoa que falar assim, e que por algum motivo está ouvindo esse programa, nos assistindo, se você está nos ouvindo, nos assistindo, e pensa, porque pensa, não pense que o mundo é essas mil maravilhas, e pensa, já está lá mesmo, que se rale. Meu querido, minha querida, por favor, você não tem o meu respeito, de forma alguma. Aliás, para mim, você não precisava nem existir. Se é assim que você pensa, eu também penso. Essa é a primeira coisa. Porque não é essa questão, vai sair do meu bolso, é do meu imposto. Por favor. Nós estamos falando assim, de pessoas em situações que não é o preso, que não é a presa, né? No caso aqui as mulheres, as apenadas. É um ser humano, poxa. Segunda coisa, você que pensa essa questão financeira do imposto, já te digo uma coisa bem interessante. Quer ver uma coisa bem interessante? Vou te dizer. Olha só que legal. As doenças das mucosas, olhos, mucosas, aquilo que sai muquinho. Então, os olhos, o nariz, né, a vagina, o ânus, o próprio pênis, são doenças seríssimas. Tá aí o HPV, tanto masculino quanto feminino. E essas doenças vão parar na saúde pública. Aliás, elas são questões da saúde pública. E se por um acaso você não quiser ajudar de qualquer maneira, um dia você vai precisar da saúde pública. E talvez não tenha condições, porque você encheu também os hospitais com essas doenças, porque você não ajudou. Então, quer pensar do jeito que tu quiser, vai respingar. Saúde pública. POPs, é do povo, é Todos público. têm direito. É o problema de como as pessoas não digo todas, né? Muitas pessoas veem de uma maneira mal, digamos assim, mal colocada o direito humano. O direito humano é para humanos. E existe muito aquele clichê, direitos humanos para humanos direitos. Mas o que é acima disso é ser humano. Então, direitos humanos é para humanos. Fim. Eu sou humana, a penada é humana, você que critica é humano, humana. Então, todos temos que ter acesso. E, infelizmente, eu não sei em nível mundial, se a gente for comparar, mas a gente tem uma mentalidade ainda muito atrasada no país em relação à noção dos direitos humanos. O que são direitos humanos, na verdade? As pessoas criticam muito porque é o direito do preso. Não, só um pouquinho. Não. As pessoas querem colocá-la. Sabe o que eu penso? Posso estar completamente errado? Por favor, se for isso, alguém argumente, me fale. Está aqui meu advogado. Não brinquei com isso. Não, que fique claro. Que fique claro. Tá? Eu acredito muito que as pessoas, elas querem dar um respingo ou sedar, eu nem sei se meu português agora vai estar correto, sedar um respaldo justificar suas atitudes. Porque gente, por favor, eu posso ler uma coisinha bem rapidinho? Por favor, Dani. O pessoal também me dá licença aqui. Essa é uma reportagem, saiu dia 14 de julho de 2021, na Abril. Né? Saúde, aquela revista Saúde, antiga revista. Muito né? boa. Muito boa. Muito boa, pequenininha, né? Pequenininha, revista Saúde. Adorava. E quem traz aí a reportagem, quem escreve, é o Agnaldo Lopes, que ele é presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Bem rapidinho. Diz o seguinte: a pobreza menstrual é uma triste constatação da negligência por parte das autoridades para a garantia mínima da dignidade feminina. É urgente investimentos em infraestrutura e acesso aos produtos de higiene menstrual. Os absorventes poderiam ser disponibilizados em postos de saúde, por exemplo, assim como já é feito com preservativos e medicamentos. E a taxação de impostos poderia ser reduzida para baratear esses produtos. O saneamento básico em escolas deveria ser uma obrigação, assim como nos lares brasileiros. Né? Os dados apresentados demonstram a necessidade prioritária de políticas públicas para reverter o problema. Aí ele traz que esse quadro inadequado que nós estamos falando, olha aqui, resultados em problemas que variam desde a alergia e candidíase até a síndrome do choque tóxico. Potencialmente fatal. A saúde emocional também é outro problema sério, ocasionando um aumento de evasão escolar. Então não é uma coisa, né? A pessoa que quer botar uma coisa, né, doutora? Uma coisinha, doutora? Aquela coisinha, um monte de coisa, gente. Por favor. É bem importante trazer a questão da síndrome do choque tóxico, porque é justamente para economizar preservativo, seja ele absorvente interno ou externo, que acontece. E muitas mulheres acabam falecendo por terem uma infecção generalizada por economizarem absorvente. Não, É um absurdo. Então, É uma triste realidade. tem que ser trocado a cada
tantas horas, enfim, elas ficam o dobro, o triplo, um dia Para inteiro. economizar, usam às vezes um por dia. Por todo. proliferação de bactérias, um choque tóxico, um choque... Choque Infecção generalizada. É muito triste, como a Débora falou. É uma condição, pobreza menstrual. Vou escolher, né? Entre comprar uma água, comprar um leite, comprar um pão, comprar um absorvente. Vou me cuidar. Não é porque não queira se cuidar. Não consegue. Não há como. E isso vai respingar. Aliás, desculpa, isso respinga na sociedade há muitos anos. E eu acho que assim, ó, quando a Carla fala, eu acho que a gente vai ter um encontro aqui para falar sobre direitos humanos, mas eu acho tão interessante, né? Direitos humanos para os humanos. Aí eu faço a pergunta, quem é você na fila do pão para dizer quem é humano ou não? Quem merece e quem não merece. Quem tem o direito e quem não tem o direito, né? Com que autoridade celestial, porque deve ser celestial. Muito boa, doutora. Né? Deve Nossa ter alguma doutora coisa, porque para não ser um maravilhosa. ser humano comum que nem eu, Maravilhosa. deve ter uma autoridade celestial para dizer você é humano, você não é humano. Você merece, você pode, você não pode. Então, aí a gente para muito nessa noção de segregação dentro da própria sociedade. Né? Os grupos onde uns merecem, outros não merecem, uns valem, outros não valem. Perfeito. E enquanto nós tivermos esse tipo de pensamento, a sociedade não evolui e nós não deixamos de ser um país pobre e subdesenvolvido. Pois então, vamos com um vídeo ou vamos de poesia para encerrar o nosso programa hoje? Pode ser vídeo. Vamos vídeo. Olha só, gente, vocês vão conhecer. Agora vocês já conhecem. Quebrando o clima tenso. Vamos tentar dar uma finalizada aqui, valorizando então a presença feminina no programa, mais ainda a Bagulha Fitness, que é uma das personagens da Daniela Minello, foi para a rua e ouviu mulheres. A gente vai acompanhar um pedacinho dessa interação pelas ruas aqui no programa agora. Olá, olá, olá! Estou aqui hoje, Bagulha Fitness, no centro de Santa Maria, no Calçadão. É o coração do Rio Grande do Sul. Com quem? Nada mais, nada menos com a nossa ilustre Ariane Paz. Para perguntar o que é ter jogo de cintura, Ariane? É sacudir, levantar a poeira e dar a volta por cima. Essa mulherada empoderada, gente! Ariane, eu não vou nem te perguntar, mas o que tu considera que seja uma mulher chata? Porque com certeza essa tua resposta não é de uma mulher chata, gente! Não, eu não sou uma mulher chata, gente. Eu sou uma mulher cautelosa. Muito bem! E nós estamos aqui então com mais uma mulher empoderada no centro de Santa Maria, fazendo acontecer, porque mulheres assim são sensacionais, gente! Beijo! Tá aí então, Bagulha Fitness passa agora a ser nossa repórter de rua e hoje que a gente falou aí de um tema tão feminino, a gente começa justamente com essa série de entrevistas pela rua e hoje a gente teve essa participação em que a mulher fala sobre não ser chata, sobre ser cautelosa. Bom, ao longo dos próximos programas a gente passa a integrar cada vez mais o tema do programa hoje, por exemplo, a matéria em que ela vai trazer da rua pra gente. Mas vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Tchau, obrigada pra você. Tchau, pessoal. Quem nos acompanhou. Jogo de Cintura.